Glória a Deus. Hoje eu creio que nós teremos uma noite de ensinamento para as nossas vidas. E eu creio que aquilo que nós vamos aprender ou relembrar, o que você já faz ou que você já conhece, eu tenho convicção que vai te impulsionar a praticar essa verdade. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor, ela diz que dizendo sobre ela mesma, que ela é preceito sobre preceito, regras e mais regras, um pouco ali, um pouco aqui. Amém? A palavra do Senhor, ela é cheia de princípios. E quando nós não praticamos esses princípios, nós não vamos desfrutar do que essa palavra poderosa pode causar na nossa vida. Amém? A palavra de Deus, ela não vai deixar de ter o poder que ela diz que tem, só porque você não está desfrutando. Amém? Ela tem o poder, tem todo o poder, independente de você estar desfrutando numa determinada área na sua vida ou não. A palavra do Senhor, irmãos, ela vai continuar sendo o que ela é e acontecendo na vida daqueles que creem o que ela diz que vai acontecer. A Bíblia diz que nenhuma promessa que ele falou ao seu povo através de Moisés deixou de se cumprir. Todas as promessas se cumpriram. Amém? Agora, quando você vai olhar, por exemplo, para Deuteronômio capítulo 28, você vai ver ali, nos primeiros 15 versículos, um resultado do versículo 1 e versículo 2, daqueles que obedecem ao Senhor, daqueles que andam nos princípios do Senhor. Eu sempre digo, e é bom que está sendo registrado mesmo ali, no nosso canal. Quem tem visto o nosso canal aqui? Nós temos o nosso canal no YouTube, Verbo da Vida Patos, coloca lá que você vai encontrar, temos ministrações poderosas lá, amém, de homens de Deus. Nós colocamos, por exemplo, aquela ministração do evento de Edilson Lira, você pode escutar quantas vezes você quiser, amém. E quando eu digo, voltando para o que eu iniciei falando, é bom que está sendo registrado e várias pessoas vão ouvir isso, aleluia. Eu sempre falo, irmãos, que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso não muda, isso está feito. Amém? Está selado, isso está feito, irmãos. Agora, para que nós tenhamos essa manifestação da bênção que nós já temos, aí nós temos que andar nos princípios que Deus fala. Porque Deus, irmãos, Ele não é injusto. Ele não pode, irmãos, abençoar, no que diz respeito, uma vida de uma pessoa que vive andando debaixo do pecado e abençoar no mesmo nível, na mesma proporção, aquele que vive uma vida de renúncia, uma vida cristã, uma vida como Ele ordena, segundo a palavra. Ele não pode fazer isso. Amém, irmãos? Deus, Ele é o que a sua palavra diz. Então, Ele estabeleceu a sua palavra e Ele mesmo vela por ela para se cumprir. Então, irmãos, isso de pessoas chegarem e falarem, eu já sou abençoado com toda sorte de bênção, e eu posso fazer o que eu quiser, e mesmo assim essa bênção vai se manifestar, eu acredito, irmãos, que isso está errado, está fora. Eu não posso, irmãos, em detrimento de um versículo, naquele versículo, quebrar regras que o Senhor estabelece, princípios de uma vida abençoada. Se eu ando nos princípios, irmãos, eu vou desfrutar das promessas do Senhor, daquilo que eu já sou em Cristo Jesus. Se não, irmão, se eu não andar nos princípios, você pode até ter a salvação. Que a salvação quem vai julgar é o Senhor, não eu. Mas se não andar nos princípios, irmão, não tem como desfrutar das promessas do Senhor. Você está aqui comigo? Então fala para quem está do seu lado, diga, você precisa andar nos princípios do Senhor. Agora, eu não vou aqui fazer um checklist de todos os princípios para pregar numa noite só. E algo que o Senhor saltou no meu coração para que eu viesse estar ministrando, compartilhando com vocês e com as pessoas que vão assistir posteriormente, porque ainda não estamos ao vivo, através do nosso canal. É algo bem simples, mas poderoso. Eu tenho falado aqui muitas vezes, tenho dado uma pincelada, digamos assim, mas não preguei tão profundamente como nós vamos ver hoje à noite. Amém? E eu quero te dizer, irmãos, hoje é uma noite de ensinamento, nós vamos ler alguns versículos,
E talvez você não vai dizer tantos glórias a Deus, mas essa palavra ela vai transformar a sua vida no que diz respeito à área financeira. Amém? Glória a Deus. Eu não creio que Deus era com José porque ele vivia uma vida de pecado. Deus era com José justamente porque ele renunciava. Amém? Ele renunciava ao pecado. Glória a Deus. Eu não sei como está na filmagem, mas se puder apagar essas luzinhas aqui, que às vezes fica atrapalhando para quem está assistindo. Eu não sei se está forte aí, Ademar. Tá não? Tá bom? Então deixa. Tá bom? Glória a Deus. Então, o Senhor não era com José porque ele se deitou com a mulher de Potifar. O Senhor era com José justamente porque ele renunciou o pecado. Você está aqui comigo? Porque ele decidiu viver os princípios que Deus estabeleceu para a vida dele, no tempo dele, no contexto histórico dele. Vocês estão aqui comigo? Nós estamos numa nova aliança, irmãos. E as pessoas dizem, eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser. De forma alguma, irmãos. A Bíblia diz que a velha aliança era a sombra das coisas que viriam. O adultério, irmãos, na antiga aliança, era você se deitar com uma mulher ou uma mulher com um homem, isso era o adultério. Jesus disse assim, aquele que pensar, amém, pensar em outra mulher ou em outro homem, já está cometendo adultério, no coração com ela. Você está me entendendo? Então, nós estamos numa aliança, irmãos, numa aliança superior, com superiores promessas, mas eu quero te dizer, isso exige um nível maior de intimidade com o Senhor, de compromisso com Deus. Você está aqui comigo? Embora a gente não vai seguir 600 e poucos princípios estabelecidos no que estava lá na lei de Moisés, não. Mas nós temos alguns princípios, irmãos, a seguir. No livro de Isaías 1,19 diz assim, que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiser, tem algumas versões que diz assim, se quiser e obedecer, você vai comer, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Não é vivendo uma vida de qualquer jeito, eu estou indo na igreja no domingo à noite, e tá bom, já sou abençoado, e eu posso fazer o que quiser na semana, da segunda até o sábado, de meia-noite, eu posso fazer o que quiser. No domingo à noite eu vou para a igreja, pronto, está tudo certo. Deus vai me abençoar do mesmo jeito, de forma alguma. Amém? Para você desfrutar, irmãos, das promessas do Senhor, é necessário você viver esses princípios estabelecidos para você nessa nova aliança. Amém? Não é porque você está debaixo da graça que você tem uma licença para pecar. Amém? Diga comigo, a graça de Deus não é uma licença para cometer pecados, para viver uma vida de qualquer jeito. Deus vai me aceitar do jeito que eu sou, do que eu fizer Deus vai me aceitar, então eu posso pecar, eu posso fazer o que quiser e vai dar tudo certo. Isso está errado, irmãos, Deus não aprova isso. Deus nos instrui a vivermos um caminho de santidade, de buscarmos, irmãos, a sermos parecidos com Jesus, exatamente como Ele andou aqui na terra. Não é você ficar parecido com Jesus quando você estiver na glória. Amém? Você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Deve andar e viver como Ele andou aqui na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. José, ele foi um homem próspero. Amém? José, ele foi um homem próspero, porque o Senhor era com ele. Mas para o Senhor ser com ele, ele vivia debaixo de princípios. Amém? Você está aqui comigo? E eu vou falar com você hoje à noite, a respeito de algo poderoso, irmãos. Eu já trouxe uma primeira ministração, infelizmente nós não estávamos gravando nessa época, por isso você não vai ter a oportunidade de ver. Mas nós já falamos um pouco aqui sobre dizimar e ofertar. Amém? Hoje eu vou falar um pouco disso, mas voltado para o princípio das primícias. Amém? Esse princípio poderoso, irmãos, de você andar ofertando, dizimando as primícias ou os primeiros frutos
que chegarem na sua mão. E nós vamos ver aqui versículos poderosos, passagens poderosas, que vão nos dar base para aquilo que você acabou de ouvir. Você está me entendendo? Glória a Deus. Então eu queria que você abrisse lá em Gênesis, no capítulo 4. Vamos começar por lá. Gênesis capítulo 4. Glória a Deus. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu quero trazer alguns princípios. Se você sempre vem para esse lugar, você vai perceber que às vezes numa ministração de dízimos e ofertas, eu sempre cito algumas coisas aqui, mas hoje o Senhor me inspirou a falar especificamente sobre isso. Eu acredito, irmão, que tem pessoas vivendo numa vida, talvez colocando os seus recursos como se fosse num sactel furado. E eu vou te mostrar esse versículo aqui. Por não estar priorizando as coisas do Senhor. E se você não prioriza as coisas do Senhor, eu quero te dizer, irmãos, que a tua vida ela não vai tão bem como você acha que vai. Uma hora ou outra, irmão, você termina perdendo tudo. É no investimento, é numa ação, é em alguma coisa, irmão, você termina perdendo coisas por estar sendo negligente em algumas verdades que a Bíblia estabelece para mim e para você. Amém? Gênesis capítulo 1, capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Preste atenção. Nós estamos vendo aqui, irmãos, o primeiro registro da Bíblia no que diz respeito a uma oferta para Deus. Amém? A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram 2 filhos, um era agricultor, o outro lavrador. Os 2 começaram a fazer suas atividades e tiveram uma colheita daquilo. A Bíblia diz que Abel trouxe das primícias e, por sua vez, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. A Bíblia é muito clara, ela diz: trouxe uma oferta, não trouxe as primícias. E sabe, irmãos, eu tenho visto que isso tem feito muita diferença na vida dos cristãos. Embora muitas pessoas elas não creem hoje no dízimo e na oferta, eu sei, tenho consciência disso. Mas, irmãos, é algo que foi estabelecido não pela lei de Moisés. Você pode perceber isso em Hebreus capítulo 7, se der tempo a gente vai ver isso lá. Você pode ver que a lei ela veio depois da ação de Abraão para com Melquisedeque. Amém? Mas você está vendo um registro aqui de Abel com o desejo, e ele teve a ação de dar uma oferta ao Senhor, mas não foi qualquer oferta, foi das primícias. Amém? E a Bíblia ela relata que o Senhor agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que a de Caim, ele não aceitou. E não era porque um era lavrador, que tinha profissões diferentes, digamos assim. Não era porque um era lavrador, o outro agricultor. Não, irmãos. Não era porque um criava rebanho, não era porque fazia uma outra coisa que o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se assim fosse, Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não muda. Então hoje Ele iria aceitar
a oferta, por exemplo, do médico, não ia aceitar de uma outra profissão, ia aceitar a oferta de algumas profissões, de outras não. Então, isso não entra no meu entendimento que o Senhor aceitou a oferta de Abel porque era um cordeirinho. Isso representava talvez Jesus mais na frente, como muitas pessoas gostam de citar. Não, irmãos. Mas a Bíblia é bem clara que Abel ele trouxe das primícias. Trouxe das primícias, e o contexto aqui está falando de oferta. Amém, queridos? Está falando de oferta. E sabe que o Senhor ele aceita a oferta de Abel, e eu quero que você aprenda isso hoje à noite, e venha praticar, não fique somente como informação. Eu quero desafiar você hoje à noite a praticar o que você vai ouvir durante os próximos 30 minutos, para a sua vida ser transformada na área financeira. Eu digo isso, irmãos, porque eu já vivi o que eu estou ministrando hoje. Teve momentos da minha vida cristã que eu não acreditava em dizimar. Eu dava uma oferta ao Senhor segundo estava proposto no meu coração. Amém? Mas depois que eu entendi que o dízimo, o Senhor, Jesus até ele falou em Mateus 23, depois você pode ver isso lá. E hoje nós estamos falando não somente do dizimar e ofertar, mas também fazer isso sendo das primícias de tudo que chegar na sua mão. Eu digo isso, eu vivenciei experiências maravilhosas e ainda vivo por causa desse princípio aplicado nessa área. Você está olhando para um homem que desfruta do que está pregando. Eu não estou achando aqui que algo que pode acontecer na tua vida, não. Já acontece na minha vida, irmãos. Já acontece na minha vida. E eu sei que se eu abrisse aqui para testemunho, nós iríamos ver vários testemunhos. Mas o Senhor não quer, irmãos, apenas que alguns cresçam. Deus quer que o corpo cresça de uma forma uniforme. De uma forma que todo mundo venha se beneficiar dessa palavra poderosa. Você está aqui comigo? Então, a Bíblia é bem clara, no versículo 4, que Deus aceita a oferta de Abel. Aí no versículo 5, ao passo que não aceitou a de Caim. E o Senhor, ele diz uma frase que eu quero lançar para o nosso coração, para você pensar um pouco. Ele disse assim: quando o semblante de Caim caiu, desfaleceu, o Senhor disse assim: então lhe disse o Senhor, por que andas tão irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Nesse contexto que nós estamos vendo aqui, irmãos, eu entendo que o contexto de um proceder bem é praticar exatamente o que Caim praticou. Ou melhor, o que Abel praticou. E não o de Caim. Se nós queremos, irmãos, que andar nesses princípios e ter resultados, eu devo observar os princípios dos homens que tiveram resultado na sua vida. O Senhor, ele disse assim: por que você anda irado? Por que descaiu o teu semblante? Ele disse assim: você já devia saber. Eu entendo aqui que tem uma outra informação com essa pergunta do Senhor. Quando ele disse assim: por que descaiu o teu semblante? Por que você anda tão irado? Por que você não procedeu como o seu irmão? Você já devia saber. Aleluia. Deixa eu te dizer, pensa comigo, aqui não foi a primeira vez, que Caim e Abel ouviram falar de Deus. Simplesmente eles estavam ali dizendo: não, hoje eu sinto que existe um Deus e que hoje eu vou tirar uma oferta para Ele. Não, irmãos, eles já tinham ouvido falar do Senhor e decidiram praticar, dar uma oferta a Deus. Agora, os dois tiveram um procedimento diferente. Eu entendo, é como se Deus já tivesse dado algumas instruções, ou Adão ou Eva tivesse dado algumas instruções para aquele homem. A Bíblia não relata. Mas eu acredito, irmãos, nisso, porque não foi um impulso de simplesmente chegou aquele dia e eu vou tirar uma oferta. Não, certamente eles já vinham ouvindo falar algumas coisas e eles sentiam o desejo. Amém, irmãos? Agora, um decidiu dar das primícias, o outro deu uma oferta. E sabe, irmãos, que às vezes a nossa vida, ela não está tão bem nessa área financeira, porque nós estamos dando uma oferta, não estamos dando das primícias,
Porque deixa eu te dizer, Deus ele sonda o nosso coração. Se tem algo que Deus sonda, é o nosso coração. E eu acho injusto, irmãos, nós estarmos num universo de pessoas que nós temos aqui, desfrutarem dessa palavra, porque estamos praticando, e isso fica guardado para nós. Não, irmãos, cada um aqui tem o direito de desfrutar dessa palavra poderosa. Agora, para desfrutar dessa palavra poderosa, você tem que olhar os princípios que o teu irmão tem praticado. Talvez se ele tivesse uma comunicação com o seu irmão melhor, talvez ele tivesse dado das primícias. Sabe, irmão, deixa eu te dizer, eu aprendo aqui nessa história que nós temos que estar nos associando com as pessoas corretas. Sabe que se você for pedir uma opinião a uma pessoa que não crê, como o seu irmão que está aqui na igreja, vai dizer, rapaz, tu vai dar dinheiro a pastor, tu vai fazer isso, mas sabe o que o diabo quer com isso? Roubar a bênção que Deus tem para a tua vida. Ah, mas eu já sou abençoado, mas se não andar nos princípios, não vai ver a manifestação da bênção. Aleluia, você está aqui comigo? E o Senhor ele faz essa pergunta, se você proceder bem, você vai ser aceito. E eu entendo aqui que o proceder bem, em relação ao que Deus estava dizendo, era dizendo, olha para teu irmão, olha o procedimento dele, ele me trouxe das primícias. Ele não comeu e depois trouxe a oferta. Ele trouxe a oferta para depois desfrutar, e eu vou te mostrar isso dentro de um princípio que Moisés estabeleceu. E o que Moisés falou, irmãos, foi Deus que estava estabelecendo, amém? Você vai ver exatamente esse princípio aqui de Abel, num contexto que nós vamos ver aqui em alguns versículos. Primeiro o do Senhor, depois você desfruta do resto, do que estiver na sua mão. Você está aqui comigo? E eu quero desafiar você, irmãos. Nós estamos aí há 40 e poucos dias para terminar, ainda tem 40 dias, nem sei se tem 40 dias, amém? Para terminar o ano. Mas eu quero desafiar você a começar ainda esse ano, a praticar essa palavra para você desfrutar do poder. Amém? Deus não pode, a Bíblia diz, vocês vão ver a diferença entre os que servem e os que não servem. Deus não pode, irmão, abençoar ou aceitar aquele que procede bem e aquele que procede mal da mesma forma. É só olhar para Caim e Abel. Se proceder bem, é certo que serás aceito. Olha para quem está do seu lado e diga, você precisa despertar para um proceder segundo a palavra do Senhor. Amém? Abre tua Bíblia em Provérbios. Eu acredito que depois dessa ministração a gente já pode dizimar e ofertar com alegria. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você que está nos assistindo agora, você que pega a tua Bíblia, faz um estudo, e você vai verificar o que nós estamos ministrando aqui, na palavra do Senhor. Amém? Com calma, você vai poder pausar esse vídeo, e você vai estudar exatamente o que você está ouvindo, e vai testificar. Faça como os crentes de Bereia. Amém? Faça como os crentes de Bereia, e você vai testificar no seu coração, o próprio Deus vai testificar no teu coração o que você está ouvindo aqui. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, é impossível, irmãos, você achar uma quantidade de versículos como essa, falando de primícias, falando do procedimento correto em relação a essa área. Vários versículos, irmãos, várias instruções nos mostrando o caminho, para que nós tivéssemos um cuidado, irmãos, ou tenhamos um cuidado de praticar essa verdade. Eu volto a dizer, acredito que pela terceira ou quarta vez, não tenho problema em repetir, é segurança. Deus não pode abençoar aquele que está andando nos princípios, ou aquele que não está andando nos princípios, e abençoar no mesmo nível aquele que está andando rigorosamente nos princípios do Senhor. Amém? Há uma diferença, irmãos. Há uma diferença. E eu quero te dizer que vale a pena ter um procedimento correto na presença do Senhor. Diz assim, honra ao Senhor com os teus bens
e com as primícias de toda a tua renda. Olha o resultado. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Aqui existem duas palavras que eu quero chamar a atenção, que é honra e primícias. Se você dá os primeiros frutos, as primeiras colheitas, os primeiros resultados para o Senhor, eu quero te dizer que isso você está honrando a Deus. Porque, irmãos, primícias significa primeiro, começo, o melhor, o principal. Começo, o melhor. Honra significa fazer distinção, não tratar comum. Diferenciar, fazer distinção. Então, quando eu dou os primeiros frutos do meu resultado, do meu trabalho, do meu esforço, quando eu pego, irmãos, um valor que Deus permitiu chegar na sua mão, eu creio, irmãos, que você vai chegar a dizimar 5, 10, 15 mil, 20, 30, qual o problema? Creia, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Existem homens poderosos, irmãos, que o Senhor deles não é o dinheiro que eles têm na conta bancária, mas é Jesus. Mas é Jesus. Eles aprenderam, irmãos, que o dinheiro é um servo e não seu Senhor. Eles aprenderam a não ter amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E o Senhor permite chegar o valor na sua mão todos os meses. Ou se você recebe por quinzena ou por semana, sei lá. Mas eu quero te dizer, irmãos, que tem que ter um princípio no seu coração. Tem que haver um princípio no seu coração. Você não pode, irmãos, receber um montante e dizer, eu vou pagar todas as minhas contas. Se sobrar, eu vou dar a Deus. Deixa eu te dizer, Deus não precisa das suas sobras. Nós vimos aqui num evento tão poderoso, que quando o Senhor pediu o barco a Pedro, era porque ele estava precisando, não foi? Não. Jesus poderia caminhar sobre as águas e pregar para a multidão. Mas quando ele pediu aquele barco a Pedro, era porque Pedro precisava ver o milagre. Aleluia. Deixa eu te dizer, irmãos, quando Deus estabelece um princípio como esse, vou honrar o Senhor com os meus bens e com as primícias de toda a minha renda, não é porque Ele precisa do seu dinheiro para manter essa igreja, para manter os nossos programas sociais, para manter, irmãos, o nosso evangelismo, para manter, irmãos, algo que nós realizamos na nossa igreja. Não é que Ele precisa do teu dinheiro, é você que precisa andar nesses princípios. Porque Deus, irmãos, Ele tem os seus. Embora a Bíblia diz que os dízimos é para a manutenção da casa do Senhor, mas, irmãos, você dando ou não, Deus continua mantendo, irmãos, suas igrejas funcionando, o corpo de Cristo funcionando. Quando eu digo não é somente essa igreja, mas quantas igrejas tem abertas aí funcionando, irmãos? Quando Deus nos pede algo para fazer, é porque somos nós que estamos precisando. É você que precisa andar nos princípios. Deixa eu te dizer, para que Deus queria um cordeiro? Para que Deus queria uma oferta de Caim, uma oferta de Abel? Para quê? Se Deus falou e tudo passou a existir. Mas, irmãos, Ele aceitou a oferta de Abel. Eu quero te dizer novamente, quando Deus fala com você, quando Ele te pede algo para você fazer, para você dar, não é porque Ele precisa, mas é porque nós precisamos andar naquele princípio. E observa a tua vida nessa área. Se você tem quebrado esse princípio, irmãos, olha a tua vida financeira como está. E eu estou te desafiando como teu pastor. Eu, irmãos, decidi praticar isso e vejo resultados. Eu não vi, eu vejo resultados na minha vida. Porque muitos querem desfrutar das promessas, mas não andam nos princípios. Você está aqui comigo? E a Bíblia diz, honra ao Senhor com os teus bens. Honrar não é você tratar como comum. Eu vou levar uma oferta, vou levar o troco do pão para a igreja.
manda comprar o pão, aí sobra um valor, coloca lá na geladeira, coloca na estante, coloca onde você gosta de colocar, vem para a igreja, coloca umas moedas no bolso. Deixa eu te dizer, Deus não precisa das suas moedas, Deus não precisa dos teus milhões. Agora, Ele quer ver o teu coração. Se o teu coração estiver alinhado, tanto Ele vai querer os teus milhões, como vai querer tuas moedas. Porque para Deus não importa o valor, mas é o princípio que você estabelece, e o resultado que Ele estabeleceu e você anda, e o resultado que você vai ter segundo aquele princípio. Você está aprendendo alguma coisa? Vale a pena. Vale a pena, eu estou te falando. Fidelidade, irmão, ser fiel ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas, com as primícias. Honrando ao Senhor com as primícias. Não é você dar um mês e 3 meses, não, porque não deu, me apertei, não deu para dar o dízimo esse mês. Irmãos, você vai viver sempre apertado, você nunca vai pagar suas contas, você vai ficar endividado e a tendência é afundar. Mas é verdade, irmãos. Porque a Bíblia diz, a quem muito for dado, muito será cobrado. Aí você pode pensar, mas o que fazer? O que essas pessoas ricas que não dizimam? Eu quero tocar nesse ponto. As pessoas que não dizimam. Amém? Eu quero te dizer, você tem a salvação? Você tem o Senhor por você? Irmãos, eu não quero julgar aqui a vida de cada um. Mas vai olhar, às vezes, você acha que a vida boa, já ouviu aquele ditado, que a vida boa é do vizinho? Vá olhar essas pessoas que têm milhões na conta, que não dizimam na oferta. Por que tem muitos que tiram a sua própria vida, com milhões na conta? Então, irmãos, julgar o mérito por pessoas que têm porque não dizimam, isso não é válido. Porque talvez não dizimam porque nem conhece, porque se conhecesse, dizimava. Agora, nós que conhecemos, precisamos dizimar. Você está aqui comigo? Aleluia! Se você proceder bem, será aceito. É certo que será aceito. Você pode dizer, mas Jesus já me aceitou, concordo com você. Mas existem alguns princípios estabelecidos na palavra. Por exemplo, área de finanças, irmãos, que você precisa praticar. Amém? Que precisa praticar. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse em Levítico, que eu quero ler na nova tradução da linguagem de hoje. Sabe, irmãos, que tem pessoas agindo como Caim, no nosso meio aqui. Agindo como Caim, dando uma oferta ao Senhor. Eu estou dando uma oferta ao Senhor, está bom demais. Mas eu quero te dizer que um proceder, segundo o Senhor falou, um proceder bem é segundo o procedimento de Abel. Amém? Eu quero te colocar dentro dessa história. Se você ler a partir do versículo 9, em Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 23, se você ler essa história, você vai perceber, amém, algo sendo estabelecido aqui para que o povo praticasse. O povo judeu, ele tinha 3 grandes festas. Uma delas era a festa das colheitas, festa das semanas, festa da cega, tem algumas versões que diz assim. Amém? Mas o que era isso? Eu quero te dizer o que era isso. Preste atenção, o povo judeu, quando eles plantavam, e eles iam ter uma colheita, aquele primeiro dia da colheita, eles colhiam e ninguém comia nada. Amém? Ninguém comia nada. A partir do segundo dia, irmãos, eles contavam 7 semanas para frente, de colheita, e tinha mais um dia, que é o dia, essa festa também da colheita, ou é também chamada de festa de Pentecostes, justamente porque no primeiro dia eles faziam a colheita, davam ao Senhor, pegue isso, pelo Espírito, por revelação, em nome de Jesus. Eles faziam a colheita daquele primeiro dia, não comia nada, dava ao Senhor. A partir do segundo dia, era uma festa, colhiam aquilo, e tinha mais um dia de colheita, que era para encerrar naquele momento.
Mas o que eu quero que você pegue aqui vamos ler, Levítico 24 ou 23, versículo 14. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje. Ele estabelece alguns princípios que depois você pode ler aí, do versículo 9 em diante. Eu vou ler só o versículo 14 para a gente ganhar tempo, mas é esse contexto aí que Deus estava estabelecendo. Ele diz: não comam espigas de trigo verdes, nem espigas torradas, nem pão, até o dia que apresentarem a oferta a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. E alguém, vocês que estão aqui, ou alguém que está assistindo, pode dizer: mas nós não estamos mais debaixo da velha aliança. Mas eu quero te dizer que o Senhor, irmãos, Ele mudou a aliança, mas os princípios, alguns princípios permaneceram nessa nova aliança. Até porque era Moisés que estava aqui, estabelecendo algumas coisas, sendo guiado pelo Senhor, sendo instruído por Deus. Mas o que dizer do procedimento de Abel, por exemplo? Será que foi Moisés que estabeleceu? Nem Moisés existia ainda. Esse procedimento de primícias foi o próprio Deus que colocou no coração, irmãos. Quem está aqui comigo? Eu aprendi, irmãos, que o Senhor, Deus, ofertou Jesus para acolher uma multidão de pessoas como eu e você. Então Deus tem algo com o primeiro, Deus tem algo com primícias. Não ache que isso aqui é uma pregação para te convencer de dizimar e ofertar e ser primeiro. Não, irmãos, Deus tem algo com o primeiro, Deus tem algo com primícias, pode ter certeza disso. Pega uma boa Bíblia de estudo e vai estudar sobre primícias. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, irmãos, Deus já estava vendo a colheita que iria ter quando deu Jesus. Ah, mas o que isso tem a ver? Eu estou pegando só o princípio aqui. Deus dando o primeiro, Deus dando Jesus. Amém? Glória a Deus. E aqui você vê em Levítico: não comam espigas de trigo verdes, nem espigas torradas, nem pão, até o dia em que vocês apresentarem a oferta a Deus. Eu poderia trazer para a minha linguagem aqui, a minha linguagem, para o meu entendimento, que nós, irmãos, para o nosso entendimento, que nós não devemos pagar nenhuma conta, nós não devemos fazer nada sem que primeiro a gente tire o do Senhor. Eu não estou dizendo aqui de você correr na igreja e trazer desesperadamente: eu vou correr e dar o meu dízimo e oferta para depois pagar minhas contas. Mas você pode receber o teu recurso, a tua renda, tirar a parte que é do Senhor e trabalhar com o resto. Trabalhar com aquilo que Deus confiou, aquilo que Deus te deu. Porque a Bíblia diz: não diga que você tem adquirido riqueza com a força do seu próprio braço. Não. É o Senhor que está te dando força, sabedoria para adquirir riquezas. Eu falo disso, irmãos, aqui nesse contexto histórico, como nós estamos vendo aqui, eles não deveriam comer espigas verdes, espigas torradas, ou pão, ou qualquer outra coisa, sem que primeiro desse a oferta a Deus. Você percebe esse princípio aqui em Gênesis capítulo 4? Abel não comeu sem que primeiro desse a Deus. Deixa eu te dizer, Deus leva a sério a sua palavra, irmãos. Eu não sei como você está recebendo isso, mas um dia eu estava sentado como você, recebendo essa mesma palavra, recebendo essa instrução. Decidi praticar, irmãos, e eu vi o fruto, eu vi os resultados na minha vida financeira. Você está aqui comigo? Até o dia em que apresentem ou apresentarem uma oferta ao Senhor. Abre em Malaquias capítulo 1, versículo 6. Malaquias capítulo 1, versículo 6.
O maior interesse de Deus, queridos, não está na oferta em si. Amém? Mas está, querido, no resultado. Está no teu coração. Está no resultado que essa oferta, que esse princípio vai te proporcionar. Amém? Eu quero ver muitos testemunhos, irmãos. Eu sei e tenho convicção de muitos testemunhos que nós vamos ter desse culto de hoje. Sabe, querido, se você tem sido negligente nesse princípio, o Senhor está tocando nessa área, na tua vida, porque Ele quer transformar. Sabe, irmão, Deus não quer somente te curar. Deus não quer somente manifestar a cura na sua vida, mas Ele quer que em todas as áreas esteja bem. Deus quer que você seja uma pessoa próspera. E uma pessoa próspera, irmão, é uma pessoa que está suprida em todas as áreas. Está bem em todas as áreas. Deus não quer que você ande com saúde, mas quebrado financeiramente. Deus não quer que você esteja bem financeiramente e com a sua saúde comprometida. Deus, irmão, deu o seu Filho para que você tivesse uma vida e uma vida com abundância. Agora devemos observar os princípios para que a gente venha desfrutar do que Deus prometeu. Você está aqui comigo? Glória a Deus. O Senhor, Ele é fiel. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Vamos ler o versículo 6. Se depois você quiser, você pode ler mais uns versículos adiante e você vai perceber o que o Senhor fala em relação a algumas coisas aqui. Tinha alguns sacerdotes que estavam oferecendo uma oferta de todo jeito. Quando Deus exigia a oferta, por exemplo, de um animal, Ele não queria que o animal tivesse defeito. Não podia ser cego, não podia ser aleijado. Não era uma oferta de qualquer jeito. Porque eu já falei e vou repetir. Deus não precisa da tua oferta. Mas nós aqui precisamos andar nesse princípio que nós estamos ouvindo. Aleluia. Deus é dono do ouro e da prata. Deus é dono do ouro e da prata, meu querido. Deus tem os seus. E Ele faz como quer. Glória a Deus. Já vi vários testemunhos de homens de Deus, irmãos, se levantarem forte para uma cruzada evangelística, para ações que a igreja precisa fazer, se levantarem, irmãos, dando oferta de 50, de 70, não é reais não, é R$1.000, viu, irmão? 100 mil. Desejo você ofertar isso. Amém. Às vezes o nosso cérebro não consegue compreender, mas deixa eu te dizer, Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede ou pensa. Deus quer ver o teu coração. Quando Ele vê teu coração, Ele vai alargar as portas e as tendas, irmãos, te abençoar poderosamente. Por isso que Deus estabelece os princípios, e você anda nos princípios e vê os resultados. Agora, Deus também nos deu o livre-arbítrio. Você pode sair desse culto e não praticar nada do que você está ouvindo, ou desconsiderar o que você está ouvindo aqui hoje à noite. Amém? Você é livre para desconsiderar, não crer. Mas eu quero te dizer, existem muitas pessoas que terão as suas vidas transformadas por causa desse princípio. Amém? Malaquias capítulo 1, versículo 6 diz assim: o filho honra o pai, e o servo a seu amo. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que temos nós desprezados o teu nome? Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que hoje nós somos reis e sacerdotes. Aleluia. Se você ler esse contexto mais para frente, você vai ver que as pessoas estavam dando uma oferta de qualquer jeito ao Senhor. E Deus diz, olha, eu não aceito uma oferta de qualquer jeito. Dê
a um governador para ver se ele vai aceitar, dê a alguém importante para ver se ele vai aceitar essa oferta. Por que eu tenho que aceitar uma oferta de qualquer jeito? Aleluia. A Bíblia diz em algum dos evangelhos que Jesus certa vez parou e ficou olhando a forma que as pessoas estavam ofertando. E as pessoas depositavam ali muitos valores do que sobravam. E a Bíblia diz que veio uma viúva e deu tudo o que ela tinha. Aí Jesus chamou os discípulos e disse, olha, está vendo? Essa mulher deu mais do que todos eles. Porque, irmãos, não é o valor em si, mas é o teu coração que Deus está observando. Agora, seja bom de matemática. Amém? Faça os cálculos corretos, irmãos. Faça os cálculos corretos. A Bíblia diz, roubará o homem a Deus? Como alguém pode roubar ao Senhor? A Bíblia diz, nos dízimos e nas ofertas. Ah, mas é do Antigo Testamento. E Jesus que falou em Mateus 23, depois abra lá. Depois abra lá e você pode verificar isso. E o que dizer do escritor de Romanos 7, que Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque? Amém? Depois leia lá também. Você pode verificar isso com calma. Agora, em Malaquias 3, você está no 1, Malaquias 3. Quantos estão aprendendo alguma coisa aqui? Malaquias 3:18. Ele vem falando aí um pouco do contexto. Do versículo 10 em si, fala algumas coisas nos versículos seguintes. Mas um versículo poderoso que você tem que pegar para você é esse também. Malaquias 3:18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós poderíamos pegar aqui entre aqueles que praticam os princípios e aqueles que não praticam. Entre aqueles que consideram uma palavra do Senhor e aqueles que não consideram. Eu quero te dizer, Deus está sério com a sua palavra, irmãos. Nós não estamos brincando aqui de ser crentes. Nós não estamos aqui querendo extorquir uma pessoa, mas do mesmo jeito, irmãos, que nós temos que ensinar sobre cura, sobre salvação, sobre qualquer outro tema da Bíblia, nós temos que ensinar sobre finanças. Alguém já disse que a Bíblia fala mais em dinheiro do que em cura, por exemplo. Você tem noção do que é isso? E por que nós não vamos falar? Por que nós vamos temer? Não, irmãos, nós temos que ensinar o povo para ser abençoado. Para que a bênção do Senhor se manifeste. Quando nós honramos os princípios, Deus vai cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Nós só vamos ver uma diferença quando nós andarmos nos princípios. Não tem como. Deus não pode abençoar o que anda nos princípios e aquele que não anda no princípio. Qual a vantagem então de andar nos princípios? Se a pessoa que não anda nos princípios vai ser abençoada no mesmo nível daquele que andar nos princípios? Um procedimento correto é você dar dos primeiros frutos. Eu lembro que uma vez, eu quero dar o meu testemunho aqui antes de ler Romanos. Antes de ler Romanos, o último versículo da noite. Eu lembro, irmãos, que quando eu estava trabalhando ainda na prefeitura, eu fiquei pensando, Senhor, quando eu recebi essa ministração, quando eu considerei essa verdade que você está ouvindo aqui, você pode dizer, mas como é que eu vou dar dos primeiros frutos, se quando eu recebo o meu salário, já é descontado INSS, né? Já é descontado algumas coisas, como é que eu vou dar dos primeiros frutos? Pastor, eu nunca vou conseguir. Sempre eu vou estar dando do segundo ao Senhor. E eu fiquei questionando, é mesmo, pai? Porque quando o dinheiro cai na conta, já cai com desconto. Ou seja, eu não estava dando dos primeiros frutos. Ah, mas isso é porque é um
É lei, não, eu não estou mandando você burlar a lei, estava gravado também, não é para você burlar a lei, mas eu vou te dar uma estratégia para você dar das primícias, você dizimar e ofertar sendo das primícias. Isso eu fiz na minha vida e, meu irmão, eu tive muitos resultados, mais muitos resultados. Então você pode pensar, eu sou efetivo, sou contratado, eu trabalho, como é que eu faço? Eu não sou autônomo, eu não vendo isso. Como é que eu faço para tirar as primeiras colheitas, aquele valor, em primeiro lugar, para dar para Deus? Se quando eu recebo já cai com desconto. Já parou para pensar? Você estava pensando nessa pergunta enquanto eu estava ministrando? Eu quero te dizer, irmãos, quando veio essa indagação para mim, quando veio essa pergunta no meu coração, de Senhor, como é que eu vou dizimar das primícias, se quando eu recebo, já cai com desconto? E aí Deus me deu uma ideia. E você só precisa fazer isso um mês, porque o restante você vai estar dizimando das primícias. Então, preste atenção, eu vou dar o meu exemplo, estou dando o meu testemunho aqui, e você vai pegando para você. Quando eu recebi o valor que caía no dia 30, amém? Preste atenção, caía no dia 30, como eu iria dar das primícias se já caía descontado? 937 mais o desconto que era necessário. Eu estou sendo bem aberto aqui porque nós estamos em família. Amém, gente? E isso faz parte do meu testemunho também, por isso que eu estou falando. E aí eu disse, já sei, o Espírito Santo me deu uma ideia. Ele disse, dizime antecipado do valor que você vai receber. Ou seja, se eu ia receber R$1.000 no dia 30, então, antes do dinheiro cair na minha conta, antes de chegar o dia do recebimento, amém? Eu consegui dizimar R$100. Quantos estão me entendendo aqui? Aí, eu já estava dando, irmãos, das primícias, do que eu iria receber. Eu me antecipei no meu dízimo. Você está aqui comigo? Rapaz, isso destravou as minhas finanças de uma forma sobrenatural. Você acredita no seu pastor? Rapaz, destravou de uma maneira assim que eu não pude contar, como diz o outro. Foram inúmeras bênçãos, irmãos. Não somente na área financeira, mas em outras áreas também, que eu não precisei gastar as minhas finanças com algumas áreas da minha vida. Você está aqui comigo? Eu queria que você pegasse esse princípio. Se você não entendeu, você depois pode conversar comigo no pessoal. Pastor, eu não entendi como o senhor explicou. Eu vou te explicar bem direitinho para você entender. Agora, se você pode e tem esse controle, pegue esse princípio, irmãos. Porque a palavra do Senhor, abra lá em Romanos, no capítulo 11. Eu vou ler esse último versículo aqui, talvez em duas versões diferentes. Já tivemos salvação hoje à noite, oh glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio, irmãos, que hoje está caindo como que umas escamas espirituais dos nossos olhos. Glória a Deus, glória a Deus. Você já abriu? Quem abriu? Eu estou abrindo aqui. O contexto aqui, ele não está totalmente falando, irmãos, dessa área financeira, mas nós podemos pegar como exemplo dessa citação de Paulo aqui para nós. Amém? No versículo 16 de Romanos 11, diz assim: e se forem santas as primícias da massa, amém? Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão.
E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla das primícias, desde Gênesis capítulo 4? Porque eu vejo que é um princípio que Deus estabeleceu não por causa da lei, mas é um princípio que é dele mesmo, irmãos. Deus tem algo com aquilo que é primeiro. Amém? Amém, queridos? Um homem que nascia de um casal judeu, que pertencia àquela aliança com o Senhor, era ele que tinha a bênção de Deus. Você lembra da história de Jacó? O primeiro tinha a bênção. A Jacó foi lá, Esaú trocou a bênção que ele tinha. Você lembra dessa história? Eu só estou citando isso porque Deus tem algo com o primeiro, com primícias. E o que eu quero que você pegue aqui no versículo 16 é: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Eu não sei se você já pegou o que Deus quer hoje à noite, mas se você não pegou, eu vou dizer abertamente, vou botar aqui abertamente para você. Preste atenção, quando você pega a tua renda e divide em 10 partes iguais, e separa a primeira para Deus, aqueles 90% que ficou, são consagrados, são abençoados. É isso que o versículo está dizendo aqui. Ele está dizendo, se as primícias, se são santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Ou seja, se você pega os primeiros frutos da tua renda, e você honra a Deus em primeiro lugar, você não faz nada, você não paga conta, você não sai para jantar com sua esposa, com sua família, você não faz nada, primeiro você dar a Deus. Ah, pastor, como é que eu faço com débito em conta? Eu não sei o que você vai fazer, meu irmão, mas Deus vai te dar uma estratégia. Porque Deus considera o primeiro. Quando você dá a primeira parte a Deus, você não faz nada, faz como foi instruído aqui. Para o povo de Deus, eles faziam a colheita do primeiro dia, ninguém comia nada. E depois, do segundo dia, que eles poderiam comer, fazer o que quisesse. Mas a primeira colheita era do Senhor. Do mesmo jeito tem que ser com a nossa renda. Recebeu o teu recurso, divide em 10 partes iguais, a primeira parte você dá a Deus. Está aqui, Senhor, é teu. E quando você dar a Deus, o restante que ficou é abençoado. O diabo não pode tocar. E você faz muito mais com 90% do que com os 100 que ficou na tua mão. Com os 100 que se você não tivesse tirado para o Senhor. Quantos estão me entendendo aqui? Isso é um proceder bem diante do Senhor, queridos. Qual o gosto do primeiro pedaço que uma pessoa aniversariante dá para alguém, quando tem um bolo ali, tira a primeira fatia e dá a uma pessoa? Qual o gosto diferente das demais partes que vão ser divididas? Nenhuma. Nenhuma vai ter, irmãos, diferença. Mas aquela primeira parte vai ter contido naquela parte uma palavrinha chamada honra. Eu estou honrando a Deus com o primeiro pedaço. Eu estou honrando a Deus com as minhas finanças. Eu estou dando das primícias. Eu estou dando a Deus. Irmãos, você vai experimentar. Se você proceder assim, você vai experimentar de algo sobrenatural nessa área na tua vida, meu querido. Eu estou te falando. Eu estou dizendo porque eu vivo isso. Quando eu decidi praticar naquele mês, acredito que há uns 5, 7 anos atrás, meu irmão, algo foi destravado na minha vida assim, que aos olhos naturais, não tinha como eu explicar os resultados do que eu estava colhendo. Aí eu poderia dizer, eu posso dizer, só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Amém? Você está aqui comigo? Eu queria que você ficasse em pé. Glória a Deus. Vem cá, pastor. Queria o louvor aqui em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos.
Tem alguma música que a gente possa encaixar nesse tema? Eu não pensei em nenhuma, mas fiquem livres aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aliás, eu já tive uma ideia. Nós vamos cantar uma música de júbilo, que vocês sempre cantam e dizem na oferta. E nós vamos já aproveitar e tirar o dízimo e a oferta. Amém? Vocês entenderam? Amém. Nós vamos aproveitar esse momento para a gente dizimar e ofertar. Cadê os diáconos, por favor? Os diáconos. Nós vamos fazer isso com muita alegria. Deixa eu te dizer, talvez você está nesse ambiente e você nunca tenha andado nesse princípio, mas deixa eu te dizer, essa palavra não foi para você ficar com condenação. Amém? Essa palavra foi para trazer libertação para a tua vida. Amém, queridos? E você vai desfrutar de algo sobrenatural nos próximos dias, nos próximos meses, nesse ano de 2018. Eu quero te desafiar a andar segundo a palavra, irmão, no ano de 2018, como ela diz, e você vai ver os resultados depois de um tempo, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, se você vai dizimar, levanta a tua mão, vem cá. A diaconisa está aqui, você pega um envelope, tá? Se você vai dizimar, você pega um envelope. Se você vai ofertar, você lança diretamente no gasofilácio. Amém? Todo mundo já pegou o envelope. Ah, pastor, mas eu não estava praticando. E agora? O que é que eu faço? Eu tenho que dar o retroativo de forma alguma. Peça perdão ao Senhor. Amém? Peça perdão a Deus. E a partir de hoje, ande nesse princípio e você vai desfrutar de algo poderoso. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, louvor. Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade de ofertar na tua casa. Aqueles que vão dizimar, que eles façam isso com consciência após de receberem essa palavra poderosa nas suas vidas. Eu declaro um resultado extraordinário na nossa vida financeira, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Com alegria. Segura aí. Vai lá. Com alegria eu entrego. Vem com alegria. Oferta ao Senhor. Aleluia. E o dízimo, Deus, a semente é o que semeia. E pão para alimento. Semente de amor, semente de amor, de fé e de poder. Semente que faz milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Vou semear, vou semear, vou semear, vou semear, vou semear. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Glória a Deus. Incline a sua cabeça, eu quero orar pela sua vida, pelas suas finanças, pelos seus negócios. Aleluia. Se você tem empresa, se você é um profissional autônomo, eu não sei em que área você trabalha, como está chegando o recurso na sua vida, mas o Senhor me inquietou agora para fazer uma oração por você. Aleluia. Se eu sondar o meu espírito aqui, eu queria que você fechasse seus olhos. Tem algo borbulhando no meu coração e eu sei que é uma palavra que vai ser liberada para essa área na sua vida. Obrigado, Senhor. Aleluia. Continua com teus olhos fechados. Algo que Deus está trabalhando aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele precisa fazer algo, falar algo aqui ainda. Aleluia.
está me dizendo que tem pessoas, continua com seus olhos fechados, por favor. Pessoas que estavam desacreditadas na sua vida profissional. Você mesmo não estava acreditando em você quando outras pessoas te valorizam. Valorizam o teu trabalho. Pessoas que estavam desacreditando do seu próprio negócio. É isso. Existe uma unção de restauração aqui. Uma unção que vai restaurar essa área, em nome de Jesus. Deus manda te dizer, acredite em você mesmo, porque eu acredito em você. Eu que te dei a sabedoria, eu que te abri portas, para te colocar onde você está. Não é tempo de parar, nem de desistir. Porque eu sou o Senhor que abre portas que estão fechadas. Eu sou o Senhor que te prospero. Eu sou o Senhor que te prospero. Eu sou o Senhor que te prospero. Anda nos meus caminhos e ser perfeito. Anda nos meus princípios e eu te abençoarei. Manifestarei para você. Eu sou o Deus que restauro e faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Eu ainda posso fazer esse ano. Talvez você já desistiu de crer para esse ano 2017. Está gerando expectativa em 2018. Mas eu sou o Deus que ainda posso fazer esse ano. Eu ainda posso fazer esse ano na sua vida financeira. Eu ainda abro portas, porque eu estou vendo o teu coração agora. Você ouviu a minha palavra. Eu sou o Deus que faço nova todas as coisas. Eu sou o Deus do novo. Eu sou o Deus do dobro. Eu sou o Deus de multiplicação. Eu sou o Deus de multiplicação. Eu vou multiplicar na tua vida. Eu vou multiplicar na tua vida. Mas nunca segure aquilo que eu te pedi. Porque quando eu te pedi, é porque eu quero multiplicar. Assim como eu fiz na multiplicação de pães e peixes, eu quero fazer na tua vida. Aleluia! Assim diz o Senhor. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ele é o Deus da multiplicação. Ele é o Deus da multiplicação. Ele é o Deus da multiplicação. Não haverá falta. Não temas, pois eu sou contigo, diz o Senhor. Tu és o Deus da multiplicação. Abre portas, opera milagres ao longo do caminho, luz na escuridão. Meu Deus, esse Aleluia. é quem tu és. Pai, eu oro para que haja portas abertas. Em nome de Jesus, os empresários que estão aqui, profissionais que estão desempregados, pessoas que precisam de um emprego, pessoas, Pai, eu não sei o universo de pessoas que tem aqui, mas eu oro, Senhor, para que portas sejam abertas, para que o favor comece a se manifestar na vida de cada um aqui. Declaro fechando os melhores negócios, contratos sendo fechados, contratos sendo fechados, em nome de Jesus. Continua com seus olhos fechados. Deus está me dizendo para dizer para vocês que em breve tem pessoas aqui que vão assinar contratos, fechar negócios grandiosos. Não são coisas pequenas não, são coisas grandes.
coisas grandes, com empresas de nome, com empresas de nome. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, opera milagres a todo caminho, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, opera milagres a todo caminho, luz na escuridão. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesse lugar. E Senhor, o Senhor veio liberar, Senhor, novas unções sobre a nossa vida. E Pai, nós ouvimos nessa noite falar sobre, Senhor, a sua manifestação nas nossas finanças. E Pai, nós declaramos em nome de Jesus que ainda essa semana nós iremos ver o Teu poder confirmando a Tua palavra sobre as nossas finanças, Pai. Porque é sobre a Tua palavra que nós dizimamos, nós ofertamos, Pai, e é sobre ela que nós confiamos e descansamos. E Senhor, nós declaramos, Pai, sobre a Tua palavra, uma semana poderosa, portas abertas, Pai. Obrigado pela Tua segurança, pela Tua proteção, Senhor. Obrigado por manifestação de curas, Senhor, fortalecendo pessoas nesse lugar, libertando, Pai. Obrigado, Pai, por uma grande semana de bênçãos e de manifestações. Leva teu povo, Pai, para casa em paz, protegidos e guiados em nome de Jesus. Meu irmão, se você quer dar um glória a Deus, aleluia, então não sai daqui sem falar com teus irmãos, sem dar um abraço nele, amém? Então vai em paz e sejam abençoados na prática da palavra.